Sejam todos muito bem-vindos a mais uma EBD na Web, este trabalho que é realizado pela Igreja Assembleia de Deus em Abreu e Lima, e nós temos o maior prazer de compartilhar com os irmãos de mais uma lição, a lição desta feita de número 7, lição dos jovens, que tem como título Jezabel, fazendo a diferença para o mal. Certamente, através desta lição, muitas vidas serão alcançadas, os professores terão a oportunidade rica de compartilhar com seus alunos profundos ensinamentos através desta lição. Sem mais delongas, vamos à palavra de Deus. O texto que foi colocado, apresentado para nós como texto bíblico base, merece ser lido. Ele encontra-se no primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo 16, e o versículo 29 ao 33. E eu quero dar ênfase a esse texto. Assim nos diz a palavra de Deus. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi, e serviu a Baal, e se encurvou diante dele. E levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Versículo 33. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Amém, meus irmãos? Pois bem, esta lição de número 7, ela vai nos trazer, nos fazer pensar, nos fazer lembrar de porções especiais da Bíblia Sagrada. Lembre-se que a Bíblia traz para nós grandes exemplos, exemplos dos quais devemos seguir e exemplos dos quais nós apenas observamos e para sabermos como não devemos proceder. E Jezabel é uma destas personagens da Bíblia que mostra para nós como nós não devemos proceder. Mas há ensinamentos. Se não fosse isso, não estaria na Bíblia. A Bíblia, na prática, ela não dá muita ênfase, nem proeminência às rainhas. Se você observar em toda a Bíblia Sagrada, sobre os reis se fala cerca de 2.000 vezes. Mas quando se fala sobre as rainhas, não passa de 60 vezes. Então nota-se aí que não há uma grande proeminência das rainhas dentro do texto sagrado, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Mas esta rainha de Israel, ela se destaca neste cenário. Ela se destaca no cenário do Antigo Testamento. Por quê? Porque as suas práticas, as suas propostas, a sua influência e a história e decisões que tomou influenciaram toda a nação de Israel e também nos influencia nos dias de hoje. Preste muita atenção naquilo que vamos comentar, porque será um subsídio riquíssimo para que você possa compartilhar com os alunos na sala de aula. Vamos à palavra de Deus. Quando a Bíblia vai dizer, no versículo 31, que esta mulher chamada Jezabel, ela foi escolhida por Acabe para ser a sua rainha, está dizendo que Acabe cometeu muitos erros para aborrecer o Senhor. E Jezabel, note, foi mais um erro causado ou escolhido ou decidido por Acabe. De todos os erros que ele tomou nas suas decisões, um dos grandes e mais graves erros que ele tomou foi escolher a esta mulher. Porque a Bíblia, ela é muito enfática em dizer, desde os primeiros 5 livros na lei de Moisés, no Pentateuco, de que não deveria haver mistura. Todo aquele que era israelita deveria casar com outro israelita. Mas esse homem tomou um caminho diferente.
E essa sua intenção nada mais, nada menos foi do que uma aliança política. Este homem buscava uma aliança política para preparar Israel de forma bélica, de forma estratégica, para que pudesse ampliar aí o território e manter a sua segurança no reino. Pois bem, por conta deste casamento, por conta desta aliança política, ele escolhe esta mulher por nome de Jezabel. Ela era uma mulher fenícia e por conta disso diz a Bíblia que o seu pai era Etbaal, mas isto não é um nome, isso é um título. E esta mulher, além de ser uma grande princesa daquele reino, era também uma sacerdotisa do Deus mais adorado naquela região, Baal e Astarote ou Azerá. Pois bem, o que nos chama a atenção na vida desta mulher é que a lição que nós estamos estudando, ela vai dar uma ênfase muito importante à parte histórica. E dentro desses relatos da parte histórica, você vai notar alguns ensinamentos que são muito úteis para nós e que cada aluno, neste domingo pela manhã, precisa saber, porque esta lição é um alerta para os jovens, é um alerta para a igreja. Note, vamos primeiro pensar nas qualidades dessa mulher. E talvez alguém pergunte, mas irmão, e é possível encontrar qualidades em Jezabel? Sim, acompanhe comigo. O primeiro ponto da lição vai falar sobre uma mulher com fé para o mal. Uma mulher com fé para o mal. Note que esta mulher, ela, por conta desta aliança, ela se casa com Acabe e ela se muda da Fenícia, lá da Síria, e vem dos Sidões, e vem para Israel. Quando esta mulher vem, ela não vem sozinha para submeter-se à religião original de seu marido, mas ela, como uma missionária muito eficaz, missionária de Baal, ela consegue trazer para dentro da nação de Israel a sua fé. Ela era uma missionária extremamente dedicada e fiel a Baal. E isso são lições que nós devemos tomar. Essa mulher tinha uma dedicação extraordinária a Baal. Ela era uma espécie de ativista de Baal. Ela estava disposta a tudo e a todos e a enfrentar quaisquer dificuldades para implantar o culto a Baal. Que segurança esta mulher tinha para fazer o que estava fazendo? Quanto a nós, é preciso refletirmos se temos sido missionário ou a missionária que Deus espera de nós. Se estamos sendo os missionários e as missionárias que Cristo estabeleceu, indo por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Muitas vezes nós nos declinamos por desafios pequenos, mas esta mulher não. Ela carregou consigo esta bagagem de ser uma missionária. Nos diz a história e nos diz a Bíblia que esta mulher, além de ser missionária, ela era mãe. E a Bíblia vai nos contar que ela gera 3 filhos. Cada um dos seus filhos carrega com eles características da própria mãe. Características da própria mãe. Ou seja, era uma mulher que influenciava a sua família. Outra coisa é que esta mulher era sensível às necessidades do seu marido. Nós vamos ver no decorrer da lição que esta mulher, quando teve a oportunidade de ver o seu marido triste, acabunhado, logo desconfiou. O que é que você tem, meu amigo? O que é que você tem, meu amor? Eu não sei como ela tratava o seu marido, mas o fato é que ela desconfiou de que algo estava incomodando. E usando meios ardilosos, é bem verdade, mas ela quis atender o seu marido. Outro detalhe, esta mulher, ela tinha uma fortíssima influência política e social no seu tempo. Na prática, irmãos, na prática, professores, na prática, alunos, esta mulher, ela quem mandava no reino. E o seu marido não estabeleceu a sua postura e posição de rei. Ela era quem mandava.
É bom nós observarmos isto, porque Deus estabeleceu para o casal papéis distintos, para o homem e para a mulher. E quando estes papéis entram em conflito, nós encontramos conflitos na família. E famílias em conflito resultam em sociedade em conflito. Mas acompanhe mais a lição. Quando falamos que esta mulher era uma adoradora de Baal, ou de Azerá, ou de Astarote, nós precisamos entender que Azerá e Astarote são as mesmas divindades e elas são deusa dos fenícios, deusa do amor, deusa da lua, deusa da fertilidade, da agricultura, deusa da sensualidade, da sexualidade e da guerra. Sua imagem era representada por uma espécie de postes sagrados, onde se fazia a imagem de uma mulher dentro de um tronco de árvore e eram plantadas várias desses troncos ao ponto de tornarem-se bosques. E era nesses lugares onde ocorriam seus cultos ao ar livre, cultos de sensualidade, de sexualidade e de prostituição, não é? Outro detalhe é que esta mulher e esta divindade, ela não se restringe apenas a Israel e não se restringe apenas aos fenícios. Ela invadiu outras culturas e outros povos. No Egito, por exemplo, ela é conhecida como Ísis, na Grécia como Afrodite, em Roma como Vênus, tão conhecida, não é? Tão conhecida. Na Babilônia, Istar. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 11, versículo 5, vai dizer que até Salomão se envolveu com esta divindade. Triste para nós sabermos disso, mas é uma verdade que a Bíblia não esconde, ela nos expõe. Quando observamos o culto de Azera ou de Astarote, nós percebemos que o culto dela é um culto que glorifica a promiscuidade, o hedonismo, que é o foco total no prazer e o prazer a qualquer custo, e o ego humano. E isto é muito perigoso para a vida cristã. E sua adoração, pasmem vocês, evoluiu para dois festivais muito conhecidos em Roma, o da Saturnália e Bacanal. E talvez você não saiba, mas o nosso, ou popular conhecido, Carnaval aqui no Brasil, tem origem nestas duas festas. E são frutos deste culto a Azerá, a prostituição, a escravidão sexual, os abusos sexuais, a pedofilia, o estupro, o incesto, a pornografia e a subvalorização feminina, além da banalização do sexo e do amor. É imprescindível nós alertarmos os nossos alunos que estarão a nos ouvir na escola dominical a importância de entendermos como ocorria no passado e as suas similaridades para o dia de hoje. Andando um pouco mais na lição, nós vamos ver que este casamento foi um casamento que foi fora da vontade de Deus. Por quê? Porque Deus havia estabelecido de que o casamento deveria ser dentro da própria nação, entre os seus patrícios. Há até quem diga que o ideal seria, se você é da tribo de Dan, case-se com alguém da tribo de Dan. Se você é da tribo de Levi, case-se com alguém da tribo de Levi. Por quê? Porque os costumes, a cultura, o formato da vida vai ser muito semelhante e, por conta disso, vai diminuir o número de conflitos e dificuldades dentro do lar. Isto tudo é o cuidado de Deus com as famílias. É o cuidado de Deus com as nossas famílias. Deus sempre teve muito zelo pela família. E, por conta disso, Ele estabelece as diretrizes para as nossas vidas. Caminhando um pouco mais, nós vamos entender que esta mulher, ela tinha uma grande influência sobre seu esposo. E ela
é considerada na Bíblia a esposa mais ímpia. Se você procurar na Bíblia de capa a capa, vai entender que Jezabel, ela tem esse destaque por conta da sua grande impiedade. E como é importante entendermos isso? A lição nos faz refletir. O casamento misto pode ter a bênção de Deus? Como é importante uma escolha bem feita do seu cônjuge? Conta-se nos meios sociais de que a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, a Michelle Obama, certa vez participando de um jantar, ela reencontrou um antigo namorado que era o cozinheiro daquele jantar. E o presidente Obama disse assim para ela: se você tivesse casado com ele, certamente você hoje seria uma cozinheira. E ela imediatamente retrucou dizendo: na verdade, se eu tivesse casado com ele, ele é que seria o presidente dos Estados Unidos. Então note a importância da influência feminina e da importância do papel feminino dentro do lar. E Deus sabia disso. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, vamos ver que essa mulher tinha uma grande influência sobre o seu tempo e a sua história. Vai nos contar a Bíblia que ela, por conta de ser uma ativista da sua religião e tendo poder e autoridade para isso, ela, na sua nação, nova nação de Israel estabelecida, ela manda dizimar, manda matar todos os profetas do Senhor, ao ponto que um homem chamado Obadias separa de 50 em 50 profetas do Senhor verdadeiros e os esconde numa caverna e os sustenta com água e pão para que eles sobrevivam àquela calamidade. Como era angustiante ser profeta naquele tempo. Mas a Bíblia nos ensina que onde não há profecia, há corrupção e o povo se corrompe e perece. Mas vamos mais adiante. O segundo ponto da lição vai dizer que esta mulher tinha uma grande influência em Israel. A Bíblia vai nos dizer, e a lição também, que Jezabel influenciou muito e negativamente toda a história de Israel. Por quê? Porque ela participava, ela promovia a prostituição cultural. Agora eu quero que você redobre a sua atenção para o que eu vou lhe dizer agora. Quando havia aqueles cultos oferecidos a Baal, a história vai nos dizer que quando havia, como era a crença da época, quando havia um encontro, quando havia a cópula entre Baal, um representante masculino, e Azerá, que seria representante feminino dessas divindades, quando ele sentia prazer, a chuva que caía era o resultado das sementes lançadas por Baal. Veja que crença distorcida, porque nós entendemos e cremos através da Bíblia que quem domina o tempo e as estações é Deus, o único Deus verdadeiro. Mas como resultado destas prostituições, ocorria que estas gestações que inevitavelmente aconteceriam, iriam produzir crianças que eram resultado daquele culto oferecido a Baal. E o que fazer agora com estas crianças? É aí onde entra uma entidade, uma divindade chamada Moloque, que aqui no Brasil, no nosso português, chamamos de Moleque. Por isso, existem muitos estudiosos, especialistas que dizem que nós não devemos chamar os nossos filhos de moleque, porque assim estaríamos invocando uma entidade maligna sobre os nossos filhos. É importante nós repensarmos sobre isso, sobre as nossas práticas e sobre o nosso ensino e como nós tratamos as nossas crianças. Mas vamos caminhar mais à frente. Essa mulher tinha uma grande influência política, como já foi dito, política e social. E por conta desta sua influência política e social, ela promoveu dentro de Israel uma grande perseguição aos homens de Deus. Quem não lembra de Elias, que sofreu uma grande perseguição por ela, mesmo depois de ter matado quase 1000 profetas de Baal e de Astarote. Perceba que esta mulher ela estava muito decidida
sobre esta sua vida missionária de querer implantar em Israel e abolir de Israel o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Caminhando ainda na lição, nós vamos entender que esta mulher, ela tinha um grande comprometimento com a sua fé e com a sua religião. E isto é digno de nota. Por quê? Porque muitas vezes nós não conseguimos ser comprometidos com a nossa fé. E nós precisamos ver neste exemplo aqui, que embora seja um exemplo negativo, por conta da sua divindade que ela adorava, para nós é um exemplo para sermos também fiéis ao nosso Deus. Aonde quer que a gente vá, precisamos transportar o reino de Deus conosco. Aonde chegarmos, o reino de Deus chegará conosco. Andando um pouco mais na lição, nós vamos entender que ela matou um inocente. É um relato. A Bíblia só mostra este relato. Mas existem alguns outros dos quais a história vai contar. De que esta mulher, ela vê a vinha de Nabote, vê o seu marido triste e ela cria uma circunstância, calunia Nabote, que falou porque não deveria vender aquela vinha, mas ela cria uma circunstância e premedita a morte daquele homem, ao ponto de que ele morre, é apedrejado inocentemente. Veja que crueldade, que caminho esta mulher levou. Quando esta mulher influencia toda a vida e toda a política e toda a sociedade da época, ela marca o seu nome negativamente na história, mas ela marca a nação de Israel. E eu quero, nesses instantes finais, compartilhar com você uma expressão, uma parte da expressão que existe lá em Apocalipse. Porque enquanto aqui nós vamos encontrar o fim desta mulher, e que o Elias, o profeta Elias, profetiza sobre a vida dela, e que ela iria morrer de forma trágica, que os cães iriam comer as suas carnes, que não se acharia o corpo para ser enterrado com honra. Assim como o homem de Deus determinou, esta mulher morreu. Mas, se a gente for na Bíblia Sagrada e formos observar no livro do Apocalipse, no capítulo de número 2, a partir do versículo 18, quando o Senhor, interagindo com João na ilha de Pátimos, vai mandar João escrever a 4ª carta, que é a igreja de Tiatira. Veja o que diz o texto sagrado. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas veja o que diz o versículo 20. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. E talvez você me pergunte, mas como é que pode? Se a mulher morreu lá no primeiro livro dos reis de Israel, como é que ela aparece aqui na dispensação da igreja e sendo citada por Jesus? Merece a nossa atenção, é digno de nossa atenção, que estamos falando aí não da personagem Jezabel, mas do espírito demoníaco que agia sobre a vida daquela mulher. Olhe, quando encontramos hoje o espírito de Jezabel permeando a sociedade, permeando a igreja, não estamos falando de uma entidade maligna e espiritual que se apodera dos seus súditos ou dos seus servos, não. Não é alguém que vai se demonstrar fisicamente que está endemoniado, nada disso. O espírito de Jezabel, ele tem uma ação diferenciada. É uma ação maligna que transcende as fronteiras, que pode influenciar nações inteiras para este caminho. Ações de falsa religiosidade, ações de falsa espiritualidade.
ações de violência contra jovens e contra crianças, ações de prostituição, as ações de desvio do culto e adoração, ações de sedução. Não é possessão demoníaca, irmãos, é influência. Nossos cultos não têm sido mais o mesmo por conta da influência do espírito de Jezabel. E isso é importante que seja dito, e isso é importante que seja registrado. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus, estabelecendo o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, ele vai dar-nos este alerta, que existe esse espírito que vem influenciar as famílias, que vem influenciar a sociedade. Daqui a pouco o pai e a mãe não sabem porque é que dentro do seu lar está aquele fuim. E eu quero, em nome de Jesus, convocar você, professor, você, professora de jovens, para que neste dia de dar esta aula, você chegue na sala de aula consagrado, quem sabe em jejum, debaixo de muita oração, para falar sobre esta influência maligna que vem afligir a vida dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, das nossas crianças, das nossas famílias. Que você possa ser um instrumento de Deus para dissipar todo o mal sobre a vida dos alunos da sua classe. Que Deus em Cristo lhe abençoe, que você seja um instrumento de Deus para esclarecer aos seus alunos não somente o conteúdo histórico deste personagem bíblico, mas possa despertar em cada um deles a atenção devida a essa influência maligna. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.